nome é Letícia Parques, eu sou militante do MRT, mas antes de ser militante eu era sempre muito apaixonada por literatura, então fiz letras na USP. Entrei numa época que não tinha cotas, foi uma dificuldade muito grande, assim, o curso inteiro, né? A gente estava numa universidade com muitas contradições, mais ainda do que tem hoje. E acho que eu queria começar dizendo que a gente está num processo de luta na USP, né? A gente vem de um período de greves, de mobilização. Então, convidar vocês a também, nessa preparação para o vestibular e etc., ficarem de olho aí nessa movimentação em defesa da universidade que está rolando. A gente da pós-graduação está em greve, está paralisado, em greve, apoiando a mobilização. E a gente está numa demanda bastante importante por contratação de professores. Então, vocês vão entrar em cursos que estão em processo de desmonte, de precarização. Então, essa aula também é um convite para a mobilização política, para vocês entrarem na universidade, espero que todos entrem, lutando para que todo mundo possa entrar, né? Que vocês sejam talvez os últimos, penúltimos, a terem que passar por essa tortura aí do vestibular. Sejam muitos professores e que a gente possa atender toda a demanda, né, de quem quer estudar na universidade pública. E eu tô aqui para falar de Machado. Machado, ele é um romancista, contista, cronista, que a trajetória dele é muito marcada pelo protesto, pela luta social, apesar disso não ser tão evidente na primeira leitura. Então, esse início, falando de mobilização, tem também bastante a ver com falar da obra machadiana. E vocês vão ver que ao longo dos slides eu fui trazendo algumas imagens do Magritte, que é um surrealista francês, belga, enfim, ele publicou ele tem várias origens nacionais e tem obras espalhadas pela Europa. E eu acho que tem várias coisas que eu leio do Machado, apesar dele ser um realista, né, por excelência, tem muita coisa que eu leio dele que me lembra o surrealismo. Então, a gente pode depois, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem papear um pouco sobre isso, a gente pode falar um pouco sobre esse surrealismo realista do Machado, tá bom? A primeira coisa, como me falaram que vocês estão se preparando para o vestibular, essa é uma das técnicas de análise que mais me ajudaram, assim, na fase de preparação para o vestibular, que é uma técnica que surge para os currículos internacionais de bacharel da universidade, né? Então, uma forma de tentar ter um método de análise que fosse internacional, né, para os currículos de bacharel do mundo, que chama Origem, Propósito, Valor e Limitação. O que significa essa metodologia, né? Que você olha para toda a obra que você pega na sua mão e você procura saber qual é a origem dela. E aí tem algumas perguntas para a gente poder pensar a origem, ou seja, quem é o autor, da onde ele vem, qual é o contexto de publicação da obra, o que estava acontecendo nesse momento que ele publicou, específico do lugar ou da região que ele estava no mundo, ou no país, e etc. Parece meio básico, mas ajuda vocês a pensarem uma rotina mesmo. Então, pegou uma obra na mão, primeira coisa que a gente faz é identificar a origem da obra. Depois, eles vão falar de propósito, né? O propósito, eu acho que é a parte talvez mais complexa, porque muitas vezes na obra literária e na obra artística tem a ver com entender o movimento artístico e literário, né? Então, o propósito não é só do autor, ele divide um propósito com uma comunidade de literatos, intelectuais e artistas da época dele. Então, eles têm propósitos em comum. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E valor e limitação, que eu, como professora, hoje no ensino médio, eu gosto muito de tratar valor e limitação como resultado do debate. Então, geralmente, eu trago para a aula origem e propósito, e eu gosto de trocar com vocês que valor que tem essa obra naquele contexto e para a gente hoje, que limitações ela tem para entender aquele contexto e o nosso contexto hoje, que limitação poderia ter seu Machado de Assis no vestibular e não, enfim, qualquer outro realista do contexto dele. Ou seja, valor e limitação, para mim, é interessante ser parte do produto da conversa. Imagina que a gente vai ter um momento de trocar ideia, eu gostaria. Então, vamos tentar, ao longo da nossa conversa, ir pensando nesses dois problemas, de valor e limitação. Valor, então, acho que dá para entender, né? Por que essa obra é importante? Por que mais de 100 anos depois a gente pega ela e continua lendo? Por que os vestibulares obrigam os estudantes do ensino médio a lerem? Ou seja, qual que é o valor desse conteúdo que está presente ali?
E limitação dá para pensar em vários níveis, inclusive a nossa própria limitação individual. Ou seja, que lugar que a gente está como aprendizes, estudantes, e esse lugar nos ajuda a entender a profundidade da obra ou não, o que nos falta. Então, a limitação ela é muito aberta, assim, a gente pode deixar tudo isso muito aberto para a gente pensar. Então, para origem e propósito, eu decidi trazer para vocês 3 temas. O romance de folhetim, que eu acho que é interessante vocês entenderem de onde vem o Quincas Borba e outras obras do Machado, né? Essa questão da transição da monarquia para a república está muito presente na obra do Machado nessa época e mobiliza o realismo e a trilogia realista, né, que a gente vai falar um pouco hoje. E esse Machado de Assis no contexto do pré-abolição, né? Então, a gente viu aqui que a data da publicação do Quincas Borba é 1891, né? Então, a proclamação da República é 89, 2 anos antes da publicação da obra, e a abolição tá ali, né? Ou seja, a gente tá nas décadas que a galera tá, lei do ventre livre e não respeita, lei do sexagenário, só que nenhum escravo vive 60 anos. Ou seja, a gente está nesse contexto de toda essa problemática do que fazer com o dilema do trabalho e da massa escravizada, revoltosa, negra no Brasil. Esse é o contexto do Machado nessa obra. Então, a gente vai debater esses 3 problemas de origem da obra e depois a gente vai debater essas 2 questões de propósito, que são as ideias fora do lugar. Isso vem de um crítico literário, que é o Schwartz, que é um dos críticos mais importantes para entender a obra do Machado. Então, quem está se preparando para o vestibular, mas quem também está tentando entender o problema da cultura brasileira que copia a Europa e copia Estados Unidos, esse texto dele é muito legal. Assim, você lê e você fica tipo, não acredito, é isso mesmo, nossa! É muito foda. E a gente vai falar sobre os personagens do Quincas Borba, porque eles são bastante demonstração dessa tese do Schwartz, né, das ideias fora do lugar. E aí, como valor, eu acho que talvez uma pergunta que a gente tem é essa pergunta de qual é o papel dessa obra naquele contexto, tá? Do ponto de vista da sociedade, do impacto dela na sociedade daquele momento. E aí, eu também não trouxe conclusões sobre esse tema, é mais uma pergunta para a gente no fim dessa conversa. Problematizar a circulação da obra do Machado, a apropriação da obra do Machado. Vocês ouviram falar de Machado no ensino médio, na escola, como foi? Ou seja, como que é a circulação dessa obra na cabeça de vocês, tá bom? Aqui, para vocês terem acesso depois, esses slides eles estão compartilhados com vocês, os professores vão fazer chegar o link, e eu fiz uma pastinha do Drive com todo o material que eu coloquei nesses slides. Então, vocês podem ver depois o OPVL, para se vocês quiserem usar com outras obras, dá para usar com tudo que é tratado como fonte histórica. Como eu sou pós-graduando em História, eu fico usando bastante e acho que me ajuda muito. Então, para a gente começar a falar sobre o romance de folhetim. O que é isso, né? Eu trouxe para vocês aqui um facsímile. Facsímiles são essas imagens do documento histórico, né? O facsímile é das notas semanais, que é, na verdade, uma das publicações que o Machado fazia em jornal, que vai se transformar depois numa coletânea que ele vai tratar como crônicas, né? As notas semanais. O Quincas Borba é escrito assim. Então, cada capítulo... Vocês veem que os capítulos são bem curtinhos, eles são tipo um parágrafo e meio. Tem um capítulo que é tipo uma sequência de 8 diálogos. Por quê? Porque eles eram publicados em jornal e depois esse conteúdo todo do jornal é agrupado e vira o romance, né? Então, quais são as características desses romances que vêm do folhetim? A primeira característica é que eles têm esses capítulos curtos. A segunda é que esses capítulos, geralmente, a gente conhece que a gente é a era do Netflix. Vocês assistem série, né, gente? A série, ela não começa, tipo, te instigando aí pelo menos até o meio? Você fala, nossa, eu vou ter que assistir esse episódio, porque tá... Aí ela termina, você não quer assistir o próximo? O romance de folhetim, ele inaugura, talvez, essa característica, porque ele termina tentando te instigar a ler o próximo
capítulo, porque ele vai sair no próximo jornal, então os caras querem vender o jornal, né? Então ele tem essa coisa de um capítulo que abre e fecha, tentando instigar o leitor a ficar. É diferente daquele romance, novela, que ele era feito para a elite ler, então ele tinha aqueles capítulos super difíceis, com uma linguagem arcaica e tal. Ele é diferente, o romance de folhetim, ele é mais de massas, ele é mais capítulos curtos, tiros, assim, golpes e tal. E ele tem muita repetição. Por quê? Porque quando você... vamos supor que você compra o jornal pela primeira vez no número 10. No capítulo 10, né? Então, você lê o capítulo 10, você precisa ser instigado a voltar para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, dá uma sensação estranha para a gente lendo como obra completa, porque você fica sentindo que é meio repetitivo. É por isso, é porque a intenção era que aquele capítulo instigasse a voltar para o anterior, então ele fica sempre mencionando os personagens de antes e tal. Então, ele tem essa característica meio vai e vem, né? O que o Machado faz de legal aí? Diferente dos romances de folhetim. Ele se influencia pelos romances de folhetim europeus e ele faz muito dessa coisa de idas e voltas de tempo também. Então, ele também faz capítulos, ele começa falando que o Quincas Borba morreu, né? Aí ele tá lá no capítulo 2 e o Rubião tá convivendo com o Quincas Borba, de novo. Você fala, o que aconteceu? Então, isso é muito de vanguarda do Machado, era uma característica dele, que não era compartilhada por todos os escritores da geração dele. O Lima Barreto começa a fazer também isso, na mesma geração, né? Mas é uma característica bastante moderna do Machado. Então, trouxe aqui para vocês poderem ver mais ou menos como era essa cara. E aí, o que era? Então, o romance de folhetim, ele é publicado no jornal. Será que ele tem um pouco de política, então, por causa disso? Né? Imagina que ele é uma matéria de jornal. Então, ele acabava sendo também uma forma de literatura envolvida na temática cotidiana. Seja essa temática cotidiana a cultura ou a política da época. Então, é muito comum e muito presente, não era só uma característica da forma, romance de folhetim, mas é uma característica também do Machado, que era um funcionário público da corte. Então, ele estava envolvido nos temas da política da época, né? Ele tinha uma circulação em espaços de poder da monarquia para a república, né? Do final do século XIX. Então, ele era um autor que estava muito posicionado politicamente, com várias contradições, né? Então, vamos fazer uma pausa aqui para pensar quem era o Machado. A gente vê a cara do Machado circulando, né, na nossa época. Então, é uma polêmica muito interessante, uns anos atrás, por causa de uma propaganda da Caixa Econômica, que eles colocaram Machado branco, né? O Machado, ele era um cara negro, mestiço, né? Que tinha capacidade de ler e escrever e de circular sobre terrenos da elite, mas ele não parecia com a elite, né? Ele não parecia com a burguesia do ambiente no qual ele circulava. Então, tem muita gente que teoriza que o Machado fazia crítica social de uma forma oculta, subterrânea, né? Então, você vai lendo a obra dele e você tem que ter uma certa perspicácia de leitor para captar a ironia e o sarcasmo que ele tem com essa burguesia do contexto dele. Porque ele queria enfrentar, mas ele estava numa posição muito difícil para estar, né? Então, imagina o que era você ser um cara no final do século XIX, negro, convivendo nos espaços de uma elite branca, racista, escravocrata, e você querer fazer uma obra com uma crítica anti-escravocrata e antirracista, né? Então, Machado, ele tinha toda essa dificuldade. E aí, na verdade, tem esse momento, que é a proclamação da República em 89, que vai ser um momento de muita atenção para o Machado como autor, porque ele era funcionário da corte. E aí ele, de repente, está vendo a monarquia tomar um golpe e virar república. E ele acha interessante esse processo de transição, mas ele percebe coisas que até hoje a historiografia brasileira não consegue dizer de forma tão inteligente como o Machado disse. E o que ele vai dizer, né? Então, esse contexto histórico que vocês lembrarem, né? Voltando, fazendo paralelo com as aulas de história. Proclamação da República em 89, a Constituição de 1891, ela vai estabelecer uma república federativa com uma certa independência dos estados, né? E do Distrito Federal, estabelece a existência do Distrito Federal
e determina a existência de 3 poderes. Então, não é mais monarquia, é judiciário, executivo e legislativo, né? Então, é nesse contexto de muita transformação política que está o Quincas Borba e das outras obras realistas do Machado. Aí eu trouxe aqui para vocês trechos de uma análise, está publicada no Esquerda Diário, que traz trechos de uma obra de folhetim também, né, que é o Esaú e Jacó, do Machado, que são publicados no folhetim nos dias da proclamação. Então, tipo assim, 13, 14, 15, 16 de novembro, sabe? São esses trechos. E isso também vira uma compilação de romance. Eu vou ler para vocês aqui, e aí vocês podem ir acompanhando ali, tá? Como tendo ouvido falar da morte de 2 e 3 ministros, Aires afirmou apenas o ferimento de um, ao retificar a notícia do criado. Só se pode explicar de 2 modos, ou por um pobre sentimento de piedade, ou pela opinião de que toda notícia pública cresce de 2/3 ao menos. Então, ele está lá dentro do jornal, fazendo um folhetim, dizendo que o jornal mente, tá? Primeiro isso. Qualquer que fosse a causa, a versão do ferimento era a única verdadeira. Pouco depois, passava pela Rua do Catete a padiola que levava um ministro ferido. Sabendo que os outros estavam vivos e sãos e o imperador era esperado de Petrópolis, não acreditou na mudança de regime que ouvira ao cocheiro de Tilbury e ao criado José. Reduziu tudo a um movimento que ia acabar com a simples mudança de pessoal. Podia ter grifado, né, essa parte. Reduziu tudo a um movimento que ia acabar com a simples mudança de pessoal. Então, isso é um cara semi-aristocrático conversando com o cocheiro e um criado sobre os eventos que eles estavam ouvindo relatado 15 de novembro. E aí a síntese que ele chega com esses funcionários e ele próprio é que tudo, né, a proclamação da República, tudo um movimento que ia acabar com uma simples mudança de pessoal. Ou seja, não era uma mudança enorme de regime, etc. É só uma mudança de representantes. Temos gabinete novo, disse consigo. Almoçou tranquilo, lendo Xenofonte. Só às 2 horas da tarde, quando Santos lhe entrou em casa, acreditou na queda do Império. É verdade, conselheiro, vi descer as tropas pela Rua do Ouvidor. Ouvi as aclamações à República. As lojas estão fechadas, os bancos também. E o pior é que não se abrem mais. Se vamos cair na desordem pública, é uma calamidade. Aires quis aquietar-lhe o coração. Nada se mudaria. O regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Comércio é preciso, os bancos são indispensáveis. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. Tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. Não sei, tenho medo, conselheiro. Não tenha medo, a baronesa já sabe o que há? Quando eu saí de casa não sabia, mas agora é provável. Pois vá tranquilizá-la, normalmente está aflita. Santos receava os fuzilamentos, por exemplo, se fuzilasse o imperador, e com ele as pessoas de sociedade. Recordou que o terror, Aires tirou-lhe o terror da cabeça. As ocasiões fazem as revoluções, disse ele, sem intenção de rimar, mas gostou que rimasse, para dar forma fixa à ideia. Depois lembrou a índole branda do povo. O povo mudaria de governo sem tocar nas pessoas. É repetitivo, porque vocês veem como ele estava insistindo, né, nessa ideia, o Machado. Ou seja, o que ele está dizendo? O império está sendo demolido como uma forma institucional, mas é nada mais do que uma forma institucional. Todo o resto da vida vai continuar igual. E aí é muito interessante, porque esse texto que está no Esquerda Diário, trazendo esses trechos do Machado, o Guilherme Costa, que é o autor, ele vai dizer o seguinte, né? Que as palavras do Machado, elas conseguem sintetizar um pouco daquilo que até hoje historiadores nacionais são incapazes de compreender, a saber que o 15 de novembro de 1889 foi feito sem participação popular, foi ou uma revolução de ocasião, como é descrito ironicamente no trecho que trazemos. Então, vocês veem como é potente a crítica do Machado, e ela não é feita numa forma panfletária, é realmente uma construção de uma tensão entre um aristocrata com medo de se ferrar, né, dizendo as palavras verdadeiras junto com o imperador, mas, na verdade, sabendo que nunca ia mudar nada, que ia continuar tudo bastante igual. Uma das coisas que continua igual é que continua existindo a exploração do trabalho escravo, né? Então, o Brasil é um país que proclama a república
com a permanência do trabalho escravo. Né? Ou seja, uma massa de escravizados sem teto, sem terra, tudo isso continua. A precarização da vida, né? As enormes massas de trabalhadores empobrecidos que ele vai descrever em vários dos livros dele, ali no Rio de Janeiro, que circundam a cidade o dia inteiro, procurando microtrabalhos para poder ter algum tipo de sustento. Pai contra mãe, né? Um conto onde ele desenvolve essa ideia, né, da criança que vai atrás de ajudar o trabalho de lavadeira da mãe para poder sobreviver. Então, nada disso se transforma com a proclamação da República. A gente vai ver isso aparecer de uma forma muito interessante no Quincas Borba já. Então, além desse contexto político de rebuliço social nas alturas, sem transformação na base, uma outra questão que vai estar muito presente para o Machado é esse contexto de pré-abolição. Em qual característica? No aspecto da relação do trabalho. Então, se vocês leram Quincas Borba, quem não leu, eu estou dando spoiler, mas, gente, é um livro de mais de 100 anos, então não é spoiler mais. Mas quem ainda não leu, ele começa com ele fala de um empregado, é uma palavra ruim, né? Mas ele usa essa palavra, a palavra da época, de um empregado que é europeu, que fala espanhol e tal. E o Rubião, ele não se sente muito confortável com a presença daquele cara branco, europeu, como seu empregado. E aí tem uma frasezinha, eu trouxe até aqui para vocês verem depois, que ele fala, mas o fulano tal que me recomendou esse empregado me disse a importância de ter um empregado europeu branco. Ou seja, o que é esse contexto pré-abolição? Fazer um parênteses aqui. É um contexto onde existe uma enorme massa negra escravizada que em 89, né, quando se proclama a República, já vinha de séculos, de várias demonstrações de enorme radicalidade de luta anti-escrava. Então, a gente está falando em 89, já tinha acontecido o Quilombo de Palmares, já tinham acontecido todas as revoltas quilombolas mais conhecidas do Brasil, Calunga, Quilombo do Jabaquara. O Brasil já era o país com a maior população escravizada do mundo, né? Já tinha acontecido Revolta dos Malês, já tinha acontecido Conjuração Baiana, tentativa de independência em outras regiões do país, como a Inconfidência Mineira. Ou seja, era um contexto de abolição social. Então, o pré-abolição está muito marcado por um medo dos senhores de escravo, um medo da elite nacional, um medo dos governantes, um medo dos portugueses, né, que colonizavam o Brasil, da Inglaterra, que extraía muito lucro do trabalho escravo brasileiro. Ele tinha uma preocupação muito grande dessa galera do que ia acontecer se os negros conseguissem fazer algo parecido com o que se fez no Haiti. Então, tinha um medo da haitinização do Brasil. E, gente, isso estava nos jornais. Se vocês pegam esse termo, haitinização do Brasil, e forem no arquivo oficial, no Diário Oficial, né, no arquivo do Diário Oficial, vocês forem no arquivo da Folha, no arquivo do Estadão, era um termo que a elite usava o tempo inteiro desesperada. E se o Brasil se haitiniza? E o que era haitinizar o Brasil? O Haiti tinha passado por uma revolução negra vitoriosa, paralela com a Revolução Francesa. Então, e aí tem um teórico muito interessante, que é o Flávio Gomes, publicou a Enciclopédia Negra, agora junto com a Lilia Schwartz, lá na Companhia das Letras. Ele vai explicar que existia um triângulo transatlântico de informação pirateada. Então, o que acontecia? Os piratas, esses navios piratas que tem toda essa imagem de que eram sanguinários, mercenários malucos, tinha essa galera, obviamente, mas tinham navios que eram navios sequestrados. O cara mata o senhor de escravo e era navio negreiro que virou navio pirata. E essa galera saqueava navios, obviamente, era a forma de subsistência deles, mas eles também levavam informação entre Estados Unidos, Caribe, Brasil, África. E ficavam fazendo esses trechos, levando informação. Então, já se sabe que os escravizados brasileiros recebiam informação do que estava acontecendo na Revolução haitiana, sabiam o que estava acontecendo na Guerra Civil dos Estados Unidos, torciam pela vitória dos negros nos Estados Unidos, né, a vitória da abolição, e tinham uma consciência plena, nessa época que a gente está falando do Machado, de que o Brasil estava atrasadíssimo na libertação dos escravos.
E esse contexto do pré-abolição, a gente tem muito registro já documentado do papel de poetas, atrizes, até de latifundiários que eram abolicionistas. Mas a grande verdade é que existia uma massa não escrava de trabalhadores que lutava pela abolição. Enorme. Então, por exemplo, tem um sindicato de padeiros no Rio de Janeiro, que é o estado de origem, né, do Machado, tinha um sindicato que organizava cartas falsas de alforria. Eles faziam greves, fechavam as padarias, organizavam fugas, forjavam carta falsa de alforria e espalhavam para todos os escravizados que eles conheciam. Então, tipo assim, existia uma luta abolicionista proletária nesse contexto de demanda pela abolição da escravatura. O que é interessante também a gente saber é que isso não vai para os livros de história, né? Então, para encontrar esses registros de história, a gente tem que encontrar historiadores que têm uma pegada, uma visão mais de olhar para a classe trabalhadora, a história dos comuns e etc. Mas o Machado está nesse contexto, então ele não está vendo só o que a historiografia permitiu ver, ele está vendo ao vivo, né? Então, a gente tem um nome para esse tipo de obra literária ou de obra artística, quadros, etc., que é o ao vivo da coisa, que é fonte primária. Então, dá para tratar o Machado de Assis como uma fonte primária, do ponto de vista de registro historiográfico, do que estava acontecendo no contexto pré-abolição. E o que era esse contexto pré-abolição, né, do ponto de vista do Machado? A gente vai ver os personagens dele. Era uma burguesia estúpida, ignorante, que queria imitar a Europa, mas não podia imitar a Europa porque tinha escravo. Queria ser moderno, mas era arcaico, porque chicoteava a gente. Ou seja, é isso que o Machado está trazendo, tá? Tem alguns teóricos, eu vou trazer primeiro isso aqui é um debate que foi online, assim, foi um momento que foi esse momento da Caixa Econômica Federal. Começou a ter um grande debate se o Machado era um cara pró ou contra a escravidão, se ele fechou os olhos para o racismo da elite ou não, o que ele estava fazendo. E aí esse amigo meu, André, ele escreveu esse texto, chama Modernidade contra a Escravidão, mostrando como Machado ele vai ser um dos porta-vozes de uma perspectiva moderna, anti-escravagista, traduzida para a literatura, de uma forma, como eu falei, subterrânea, cuidadosa, porque, obviamente, ele estava nesse contexto onde ele tinha que navegar num ambiente onde ele era parte desse setor oprimido, né? Então, ele tinha que ter um certo cuidado ali. É bem ridículo o Quincas Borba, não é? O Quincas Borba, ele não nasce no Quincas Borba, né? Ele é um personagem do Brás Cubas, é um filósofo do Brás Cubas, um amigo, que ele mostra muito quem ele é na obra do Brás Cubas. E o Quincas Borba é como se fosse... ele começa, a herança dele fica para o Rubião, ele começa já morto, né? Tem aquelas passagens da morte dele, algumas marcas da filosofia dele e tal. Só que é como se o Rubião fosse a vida materializada da filosofia do Quincas Borba. A vida da filosofia. Vamos falar disso quando a gente for ver o personagem Rubião, porque vai ficar mais claro. A gente vai contrastar o que é a ideologia do Quincas Borba, ou seja, o que ele defende como ponto de vista até sociológico, filosófico. Parece alguns personagens da nossa época. E depois a gente vai ver o que acontece com o Rubião e as coisas que o Rubião fala. E é muito... O Rubião não é um filósofo, né? Ele é um personagem com uma vida própria que não fica falando muito sobre como a vida deve ser e etc. Mas o que ele vive é como se fosse uma filosofia do Quincas Borba, de alguma forma. E aí tem um nome que o Machado dá, que a gente pode dar outro nome, para o que o Quincas Borba é, e a gente vai chegar nesse lugar, tá bom? Eu vou ler aqui então, porque aqui ele já está falando um pouco. Como se chama? Mabel. Olha o que ele fala, Mabel, do Quincas Borba. Retratado como um excêntrico por Machado, representa a ideologia cientificista da época, que justifica a natureza dessa divisão social na moda nos anos 1880, a partir dos humanitas, o princípio de tudo que resume o universo e o universo é o homem. Segundo Borba, cada ser humano corresponde a uma parte de humanitas, o que justifica a existência de seres mais fortes e mais fracos. Tá? Seres mais fortes e mais fracos.
uma vez que a destruição de uma porção dessas partes não elimina o todo. A destruição não atinge o princípio universal. Daí, não há morte, mas apenas supressão de uma força para a sobrevivência de outra. O forte sobreviverá, o fraco deve sofrer, elemento basilar da filosofia colonialista. Mas, por exemplo, eu separei um trecho aqui do Quincas Borba que ele fala isso aqui. A higiene é filha de podridões seculares. Devemo-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Alguém lembra do imunidade de rebanho? Que mais que falava? Histórico de atleta. Não, mas eu tenho histórico de atleta. Tem um nome que a gente dá que vai ser mais forte depois da geração do Machado, que é o eugenismo. Que é essa ideia de que, para a sociedade ficar melhor, é preciso virem males que tiram os malnutridos, os pobres, o Caco Antibes do Sai de Baixo era um cara assim, odeio pobre, odeio não sei o quê. Isso é o eugenismo. Quincas Borba, ele é um eugenista fora de época, porque daqui a pouco o eugenismo começa a ser mais forte, e aí vai vir Monteiro Lobato, promovendo obras eugenistas no Brasil, e etc. Mas o Quincas Borba, ele é representante dessa tentativa de transformar as ideias colonialistas, que começam no final do século XIX, depois da Revolução Francesa. As sociedades começam a se modernizar, mas a colonização continua existindo. Né? Então, como que você justifica que uma população merece ser colonizada porque ela é fraca e burra e animalesca, com uma nova filosofia que domina o mundo, dizendo que todos somos iguais, igualdade, fraternidade, etc. Você precisa criar teorias mais científicas e menos religiosas ou passíveis de quebra, né? Quando você compara a ideologia burguesa com os ideais do colonialismo dos séculos XVI e XVII, não bate. Só que a ideologia burguesa, ela não joga fora o racismo e o colonialismo. Ela pega eles e dá uma nova roupagem cientificista e tal. Ela vai medir os crânios, ela vai falar que o crânio do negro é menor, tem menos espaço para o lobo frontal, então ele não tem controle dos seus impulsos, ele é praticamente uma criança. E aí surgem todos os novos argumentos do racismo e do colonialismo. E é muito interessante que, como a gente já veio falando, eu vou ficar repetindo para ficar bem claro para vocês, na hora que vocês forem responder no vestibular, o que o Machado está fazendo? Ele está criando personagens que são denúncia do eugenismo, do colonialismo, do racismo, sem falar abertamente isso. Porque o que acontece quando você lê o Quincas Borba? Ele não é ridículo? Vocês não leem, dá uma sensação de ridículo? Então ele está dizendo, cara, essa ideia é ridícula. Só que ele não pode falar isso, entendeu? Só que ele está falando. É muito louco. Vale a pena esse trecho do Ideias Fora do Lugar? Primeiro porque tem que ler o Schwartz. Tá? O Schwartz, ele é um dos principais críticos da obra do Machado. Ele é o cara que faz as conclusões contemporâneas da obra do Machado. Então, por exemplo, tinha muita gente que lia o Machado e falava, o Machado é um romance de formação. Eu até posso explicar para vocês rapidinho o que é o romance de formação. Ele está tentando propor um Brasil e etc, e tal, mas não é. E aí, quem vai desvendar o que o Schwartz está fazendo, essa coisa de que é uma crítica social embutida de forma subterrânea, é o Schwartz, tá? E esse é o texto mais importante dessa tese, que é o Ideias Fora do Lugar. O que ele está dizendo nesse texto? Eu vou explicar sem ler, e aí vocês podem ir lendo a sequência. Ele vai explicar que a burguesia brasileira, ela tenta trazer essas ideias modernas de revolução burguesa, antimonárquicas, para o Brasil. Ela se inspira nas ideias que vêm da França, que vêm da Inglaterra, que vêm dos Estados Unidos e tal. Ela se inspira, principalmente na Europa. Estados Unidos ainda não tem tanta importância política, assim, para a massa negra tem muita, mas para a burguesia brasileira ainda não. Mas ela está olhando muito para a Europa. E ela está vendo que a Europa está fazendo indústria, trabalho livre, máquina e tal. E aqui, era campo, trabalho agrário, um bagulho atrasadíssimo. Só que essas ideias vêm do mesmo jeito. Então, o que o Schwartz está falando? Que são ideias fora do lugar. Porque a burguesia ela começa a posar de moderna,
Só que, na verdade, ela continua sendo muito atrasada. O Schwartz, ele comenta nesse texto também, um teórico e revolucionário, que é o Leon Trotsky, que ele vai desenvolver uma ideia na década de 30, que é a ideia de desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, o que vai acontecendo no mundo capitalista após as revoluções burguesas? Você começa a ter a necessidade de, para poder triunfar capitalismos europeus, de manter as condições de atraso econômico no sul global. Ou seja, o atraso econômico brasileiro, ele é a modernidade europeia. Não tem desenvolvimento do capitalismo europeu, do capitalismo brasileiro, que possa ser favorável para o desenvolvimento do capitalismo europeu. É preciso que tenha atraso. A gente pode pegar alguns dados sociais contemporâneos para falar disso. A gente está em 2023, a gente ainda é um dos países recordes em trabalho semi-escravo, análogo à escravidão. A gente é um dos países com a menor alfabetização em algumas regiões, né? Ou seja, então é comparável o nível de alfabetização do centro-oeste, do norte brasileiro, com países que a gente fala, nossa, é muito pobre o Senegal. Gente, eu morei em Brasília, tem um documentário que chama Noruega e Congo no centro do Brasil. Acho que é Noruega e Congo no centro do Brasil. Que eles pegam os dados do Distrito Federal e mostram que o maior índice de desenvolvimento humano do mundo existe em Brasília, comparável ao da Noruega, e o menor índice de desenvolvimento humano do mundo também existe em Brasília, que é na favela do Pôr do Sol. O que o Schwartz está falando aí? Que o Machado, ele percebeu essa contradição ao vivo. Ele olhou e falou, os caras estão trazendo essas ideias, estão lendo Madame Bovary, estão lendo filósofos burgueses da liberdade, não sei o quê, fecha o livrinho e pede um conhaque para o escravo. Sacou? Então, o Machado ele está construindo essas imagens dentro do livro dele. E isso é muito interessante. Então, o que ele fala, né? Essa comédia desse ridículo, ela é notável nos capítulos iniciais do Quincas Borba. Né? O Rubião, herdeiro recente, é constrangido a trocar o seu escravo crioulo por um cozinheiro francês e um criado espanhol. Ele não gosta dos caras, mas ele entende que é necessário. Por quê? Porque é preciso diminuir a presença negra na população brasileira. Então, o medo da elite brasileira, da composição negra no Brasil, ela leva a que ela invente a tese do embranquecimento. Ou seja, é preciso embranquecer a população brasileira para, a partir daí, diminuir o risco de que haja uma revolução no Brasil. Então, tem que trocar o criado escravo por um criado espanhol, francês. Em boas condições de trabalho? Não. Né? Vem uma massa europeia em condições terríveis de trabalho para o Brasil. Mas, enfim, para substituir o trabalho escravizado. Então, Quincas Borba ele é uma representação desse momento da burguesia brasileira. E aí ele traz uma coisa interessante, né? Ele fala, sem forçar em demasia uma comparação desigual, há em Machado um veio semelhante a algo de Gogol, Dostoiévski, Goncharov, Chekhov. Por quê? Porque são os romances russos que têm a mesma contradição. Porque a Rússia é o país que, enquanto acontece a Revolução no centro da Europa, mantém condições de servidão, de analfabetismo, morte por frio, massas passando fome. Então, tem características da forma do romance machadiano que são similares às características do romance desses autores. Então, ali também haviam ideias fora do lugar. Então, ele é esse colonialismo científico que vai ganhar o nome de eugenismo, né? Essa ideia de que você precisa ter um Estado ou uma força de controle, de poder, que disciplina, educa e higieniza esses pobres. E se morrer alguns, tudo bem, porque tem que morrer mesmo para a sociedade ficar melhor. Então, a higiene é fruto, né? A higiene é uma filha de podridões seculares, né? Uma ideia muito bizarra, né? O nazismo é eugenista, em outro grau, mas, enfim, para vocês terem uma noção mais da coisa. Por que o Rubião é manifestação também dessa crítica subterrânea do Machado, né?
Então, essa coisa, né, tipo, essas ideias fora do lugar, né? Então, ele é leal, ele é fraterno com o seu amigo Quincas Borba, né? Igualdade, fraternidade, toda essa ideologia burguesa. Só que não. Na verdade, ele quer a herança do Quincas Borba e ele está disposto a tudo, inclusive a voltar e buscar o cachorro, que era a condição para ele poder ter a herança. Né? Então, ele é esse personagem ridículo, que ele é um burguês fraterno, livre, solidário, só que não, ele está só preocupado com a grana e tal, tem um escravo, né? Ele tem ali dentro da casa dele convivendo esse arcaísmo brasileiro do mundo escravo com o funcionário europeu, francês e espanhol, e etc. Eu circulei esse trecho, eu gosto muito desse inventor de uma filosofia que fica parecendo que, para mim, é meio que uma imagem do que o Machado estava vendo. Né? Ele estava vendo surgirem esses filósofos, esses cientistas, com teses incríveis de ciência e de mundo, mas que eram ridículas, né? Quando você analisa elas na profundidade. Inventor de uma filosofia. Então, ele fica remarcando muito isso, né? Como Quincas Borba é um inventor, é um cara chato, meio que ninguém gosta dele. Ele fica falando aos quatro ventos um monte de coisa que, na verdade, é repetição de um mundo que já existe, só que com novas palavras, né? Com palavras mais sofisticadas e tal. E a Sofia ajuda a Mabel a entender essa questão de por que o Rubião ele é a personificação da filosofia do Quincas Borba. Porque quando ele olha para a Sofia, eu acho que a primeira menção que ele faz a Sofia no livro, é lá pelo capítulo 4 ou 5, o que ele fala dela é como ela é branca. É a primeira coisa que ele fala dela. Então, ele vai lá, isso aqui é alpalha, papapá, papapá, mas o que eu mais gosto dela são os ombros, que vi no baile do coronel. Que ombros, parecem de cera, tão lisos, tão brancos. É um eugenista, o Rubião. Se a gente for pensar o valor, né, qual que é o valor do Machado? Ele vai fazer uma série de ironias com as teses do cientificismo que vão aparecendo na geração dele. Então, ele ironiza elementos do que vem do realismo europeu, ele bebe do realismo europeu, né? Quais são as características do realismo, do romance realista? Ele é um romance da vida cotidiana, ele traz muito a ciência, ele é objetivo, ele fala das pessoas comuns. Não sei se vocês já leram Helena, por exemplo, do Machado. É um flerte com o realismo. É um dos primeiros flertes que ele tem com o realismo, é um livro curtíssimo. E é uma personagem mulher, é uma das poucas personagens mulheres que não é demoníaca, inclusive, porque todas as outras são Sofia, a Capitu, né? Elas são todas as pessoas, enfim, dá pra gente colocar essa camada de questionamento também, né? Do patriarcalismo e tal. Mas é interessante que no Helena começa a aparecer essas características de falar da vida comum. Então, a Helena, ela é uma personagem que ela não é tão aristocrática, é uma pessoa mais normal, assim. E ela tem toda uma história dramática e tal. É legal esse livro. Então, essas características aqui, elas são características que vêm da Europa, do realismo europeu. Né? A primeira obra realista que a gente estabelece, assim, na linha do tempo, realismo, Madame Bovary. Né? A história de uma mulher, vai contando todos os dramas dessa mulher e tal, em 56. Então, o Machado, ele traz essas características, só que ele ironiza. Então, ele tem um valor na obra dele, que é o da ironia, que não está presente necessariamente em toda a obra realista do planeta. Isso é uma coisa dele, tá? O Lima Barreto tem muito disso, só que o Lima Barreto é muito mais amadurecido, posterior, né? Tem todo o dilema do Lima Barreto não ter sido lido por muito tempo. Então, tem até coisa que a gente ainda não entende da obra dele, que vocês estão convidados a elaborar. Quem for fazer letras, ou medicina, né? Lima Barreto ficou hospitalizado. O que tem de hospitalização como marcas da obra dele, né? São perguntas interessantes. Essa trilogia machadiana, ela é chamada da trilogia realista da obra machadiana. Então, são as obras que inquestionavelmente são realistas. Ele tem obras que têm um flerte mais romântico, tipo a Helena, mas essas obras, elas são realistas. Então, elas têm essas características aqui muito marcadas, né? Burguesia no centro da narrativa, uma ironia, uma comicidade com essa burguesia, um tratamento cínico dos personagens,
esse narrador que é quase um cientista do personagem, ele sabe todas as características do personagem, ele disseca o personagem, ele descreve tudo, né? Ele fala do olhar, do não sei o que, ele vê tudo, ele vê a subjetividade, ele vê a objetividade, ele faz essas transições, né? E eu pararia aqui para a gente poder tentar pensar justamente essa questão do valor, limitação, né? Ou seja, quando a gente coloca o Machado dentro desse contexto histórico dele, a gente debate as contradições desse Brasil, dessa república em formação, com a presença de uma massa de trabalhadores negros escravizados ou semi-escravizados, né? A tentativa de trazer trabalhadores europeus da Europa para substituir o trabalho negro e embranquecer o Brasil, a presença da fundação, né, de uma tese eugenista de mundo, de colonialismo eugenista, poderia dizer. Acho que a gente pode, então, talvez tentar fazer uma troca, não sei se vai atrapalhar muito o audiovisual, do que vocês estão pensando de valor dessa obra, por que vocês estão lendo ela para o vestibular, dá para falar tudo sobre ela no vestibular ou não, tem que ter uma crítica subterrânea também, né? Você não chega na prova da USP e fala que você é anticapitalista, né? Enfim, o que dá para tirar dessa obra? Minha pergunta é sobre as partes do início, né, dos slides. Por que não aconteceu uma revolução igual no Haiti? Tipo, foi por conta do início da Guarda Real e esse aumento da segurança para a elite colonial daquela época? Ou um desmantelamento de organizações tipo, anti-escravocrata? Essa pergunta dá para fazer mestrado com ela. Será que a gente faz mais? Ou alguém quer tentar dialogar com a pergunta? Eu queria que você falasse um pouco de romance de formação. Ah, legal. Não sei se faz muito sentido, mas quando eu tava lendo, tem uma cena muito específica de que o Machado parece que ele torna o cachorro Lucas Borba tipo um ser humano. Eu nunca tinha visto alguém escrever sobre os pensamentos do cachorro do jeito que ele escreveu. Tipo, como se o cachorro fosse um ser super melancólico. E eu queria entender, porque quando eu li, eu queria entender de que forma o cachorro se encaixava na crítica dele. Ou se era, tipo, uma forma dele mostrar como o Leão é. Tipo assim, porque ele foi muito ganancioso, tipo assim, ele tava numa relação de interesse mesmo com os Quintas Bordas. E aí, tipo assim, ele cogitou, tipo, abandonar o cachorro, só que ele tinha essa culpa. E aí ele ficou. Aí por isso, tipo, que ele transpôs o Quintas Borba, a pessoa, pro cachorro, tipo. Porque ele falou, ai meu Deus, isso aqui, não, porque eu tô com dinheiro, entendeu? Tipo, ser herdeiro, eu vou ter agora que ficar com isso. Mas eu acho que por esse motivo que ele transpôs essa ideia. Eu não sei se faz sentido, mas é que de alguma forma, quando eu tava lendo, eu percebi como, tipo assim, mesmo o cachorro apanhando, depois de 10 minutos ele já não lembrava mais. Por um carinho na cabeça, ele já esquecia, tipo, os momentos de sofrimento que ele tinha passado. Tá? Não sei se faz sentido. A ideia que as pessoas ainda têm sobre a escravidão. Tipo assim, nossa, mas por que durou tanto tempo? Eles não se revoltavam, eles não faziam nada, esquecendo de pessoas que agiam, se revoltavam naquela época, mas são silenciadas ainda hoje. Então, eu acho que é uma forma de representar que o cachorro tá ali, que ele tenta fazer algumas coisas, mas ainda assim não é vista da maneira que deveria ser vista. E ainda quando é vista, é silenciada. Então, tipo, tá bom, vou te dar um carinho e você fica aí, sabe? Posso perguntar também? Eu queria saber a questão do delírio do Rubião no final, do meio para o final do livro, ele achando que é Napoleão III, como que isso encaixa na perspectiva eugenista imperialista? Uma última. Quando ele fala de humanitas, ele está querendo, tipo, parafrasear o contexto essa teoria de neocolonialismo? Quando ele fala o quê? Quando ele fala sobre humanitas, que humanitas tem que comer, tipo, ele está falando de neocolonialismo? Eu queria perguntar sobre. Tem muitos contextos que ele fala da Europa. Eu lembro que ele fala tem momentos da Revolução, tudo.
o que que ele queria trazer para aquela população da época que, por exemplo, não tinha acesso a essas informações e lia os folhetins. O que que era? Poderia ser uma maneira de conscientizar ou mostrar o que estava acontecendo lá fora. Mas, além disso, o que que era do lado mais filosófico da coisa? O que que ele queria representar com isso? Eu acho que essa coisa por que não teve uma revolução haitiana no Brasil é tipo a pergunta... Eu não sei, acho a pergunta mais difícil de responder, porque se você olha para o que era a presença da luta negra no Brasil, é inexplicável. Tipo, você tinha massas negras organizadas fazendo comunicação por correspondência clandestina, o espaço da capoeira como espaço de organização clandestina, o candomblé, a umbanda como espaços de aglomeração política clandestina. Então, assim, tinha tudo para poder ter um destino diferente. Eu acho que uma das principais características que o Haiti tinha, que talvez o Brasil não tivesse de forma... porque o Brasil também tem essa coisa do tamanho, né? Então, tipo, organizar um processo de luta num negócio desse tamanho não é o tamanho que é hoje, né? Porque a gente está falando de territórios que a gente roubou, do Paraguai, de não sei o quê. Então, é meio lento a ocupação do centro do Brasil. Mas se a gente olha só para a costa do Brasil, que era onde tinham grandes cidades, muito difícil organizar essa galera. Então, acho que a primeira coisa é a questão do tamanho. A segunda é que o Haiti tinha uma população intermediária, volumosa, eles chamavam de mulatos, né? Que eram os mestiços negros entre negro e branco, que eles tinham certas vantagens, não sei se dá para dizer vantagens, porque eles ainda eram escravizados, mas eles eram parte da máquina pública, era dirigida ou tinha um funcionamento coordenado por esses trabalhadores. Então, era um setor letrado que viajava para a Europa. O próprio líder, né, da Revolução Haitiana, que é o Toussaint de Louverture, ele é um cara que ele passa pela experiência de se corresponder e de ver o que estava acontecendo na Revolução Francesa. Isso não aconteceu no Brasil. Então, o desejo de viver a Revolução igual se viu na França, talvez ele era mais arraigado nessa massa haitiana. E a forma da revolução, né, que é uma forma de mobilização diferente do quilombo ou da revolta urbana. Então, a revolução ela tem uma característica que é a tomada do poder, que é o que os haitianos conseguem fazer. Aqui no Brasil, o tipo de revolta era outro. Poderia ter levado. Se tivesse uma camada dirigente de escravizados rebeldes que falasse, a gente precisa tomar o poder de cada capitania, talvez tivesse acontecido. Mas essa tentativa ela não aconteceu. Ela aconteceu na forma das lutas de libertação nacional, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Só que elas não foram dirigidas pelos escravizados, elas foram dirigidas por setores da elite local que queriam ser independentes da coroa. E aí, né, perceberam que era um erro, porque os caras tentaram fazer isso e precisaram se apoiar nos escravizados. E nos dois casos, os escravizados tentaram superar a sua própria direção, da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. E aí tinha o risco da revolução, né? Porque a palavra de ordem era tomar o poder, era fazer nação, no caso de Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. Então, esses são os casos mais próximos do que poderia ter sido uma revolução haitiana, só que a direção não era de escravos, né? Então, eu não vou fazer analogias com o presente, mas é quase como se a gente, trabalhador hoje, não é uma boa analogia, tá, gente? Só para a gente entender, mas é como se a gente, trabalhador hoje, acreditasse que para se libertar da escravidão assalariada, né, como a gente que é marxista fala, a gente precisa contar com a direção do nosso processo ser o Ike Batista. Não vai dar certo. Tem um momento em específico na Bahia que é a primeira greve que acontece na história do Brasil, que é a greve negra de ganhadores, está contada no livro do João José Reis. É uma greve que acontece em 1858. É uma greve que a burguesia brasileira não conseguia dar nome, porque eles nunca tinham visto isso. Porque eles só conheciam quilombo e revolta urbana, né? Que é tipo, a galera vai lá queimar tudo, não sei o quê, vai levando a galera aos montes, assim e tal. Aí, de repente, eles acordam um dia e os ganhadores, que era a maioria dos trabalhadores escravizados da Bahia, de Salvador, eles estão na rua, de braço cruzado, falando, não vou trabalhar hoje.
Eles não sabiam que nome dar. Então, tipo assim, esses momentos foram momentos onde teve essas características mais modernas, porque a revolução ela é uma forma moderna de revolta, né? De tomar o poder, de organizar um novo poder. Essa greve ela teve um potencial muito forte, assim. Mas é outro... leva adiante essa piração. Larga a medicina, vai para a história e faz essa pergunta. É muito legal essa pergunta. O romance de formação, ele está ligado com as revoluções burguesas. Então, geralmente, a Revolução Burguesa, ela precisava de um arcabouço, assim, de uma malinha de ideologias que ela pudesse apresentar como antagonistas à ideologia monárquica. Ou seja, o monarca ele tinha um poder baseado na religião, ele era a representação de Deus, então ele não era um poder votado, não tinha nada disso. Então, como que você vai confiar numa nova forma de sociedade, com outras características, sem você ter uma proposta do que essa sociedade é? E aí os romances de formação, eles são meio que uma representação dessa intelectualidade preocupada em dizer o que é Alemanha, dizer o que é Espanha, dizer o que é Portugal. Né? Então, essa vai ser um romance de formação português. Então, ele vai fazer a proposta de que... o romance de formação é como se ele propusesse uma identidade para a nação. Então, no Essa, né, Cidade e as Serras, ele vai falar o quê? O que é Portugal? É cidade e serras. E todo mundo tem o seu lugar. E a cidade tem essa função. O camponês tem essa função. O mundo agrícola, tudo está ali juntinho, faz sentido. Então, o romance de formação ele tem essa característica, ele propõe um modelo de cultura, um modelo de nação. Goethe é um dos nomes do romance de formação alemão. Na Rússia, a gente vai ter Chekhov, Dostoiévski, e aí deu errado, porque não é mais um romance de formação feliz, ou seja, aí as ideias fora do lugar. Então, você tenta fazer um romance de formação num lugar onde a tese de nação não dá certo, porque não faz sentido, é violenta, é brutal. Você tenta dizer o que é essa tese de país e, na verdade, você não consegue fazer um espelho da tese dos países capitalistas avançados, e aí dá errado, né? Então, fica esses acidentes de imagem, assim. São imagens de formação que não dão certo. Então, um romance de formação muito interessante cubano, que é a Cecília Valdés. Que é um romance que ele conta a história ele tenta explicar qual vai ser a relação entre as raças em Cuba. Então, qual que é o dilema de Portugal era o que fazer com as cidades e as serras. Esse país dividido entre urbano e rural. Esse era o problema que o romance de formação tinha que resolver. O romance de formação cubano ele tinha que resolver a presença negra e a presença espanhola. E justificar a submissão negra ao espanhol. E aí ele faz o Cecília Valdés e dá tudo errado, porque a Cecília ela é uma mulher linda, mestiça, que um cara espanhol rico se apaixona, eles descobrem que são irmãos e todo mundo morre. Ou seja, dá errado, sabe? Então tem esses acidentes interessantes do romance de formação, é um grande tema da literatura. Eu particularmente gosto muito, porque sempre que você sai do centro do mundo, né, do mundo ocidental, o romance de formação ele é trágico, ele é um acidente brutal, assim, dá tudo errado, porque são sociedades que não dá para explicar. Como que você explica, né? É difícil de explicar, nem o romancista consegue, nem na ficção o cara consegue resolver, sabe? Tem gente que tratou o Machado assim, como romance de formação, tipo Dom Casmurro e tal, só que saiu dessa categoria, né? O Mário, ele gostava muito da pira do romance de formação, e ele escreve o Macunaíma para ser uma sátira do romance de formação. E aí ele fala, isso é a formação da nação Brasil. E dá tudo errado também, sabe? Então, mas o Mário estava consciente que ele queria fazer dar errado. Era de propósito. Mas é uma pira interessante. Sobre por que é vítima o Rubião, assim, a gente pode debater. Eu pergunto para vocês também, assim. Eu acho que quem leu a obra do Machado até hoje, e fez crítica dela até hoje, era gente que não estava interessada em falar de um Machado crítico à burguesia brasileira. Quando você lê desapegado de defender uma posição política
de manutenção dessa sociedade bizarra que é o Brasil, dessa forma, você consegue ver que ele não é uma vítima, é um trouxa, né? Ele é um eugenista que é enganado por um pequeno burguês, um burguês esperto, que é o Palha, seduzido por uma mulher super branca. É um cara ridículo, entendeu? Tipo, e ele é meio que a forma do Machado de dizer que esse personagem eugenista, a tendência dele é ser enganado e virar um babaca. Tipo, é meio isso, assim. Só que, até hoje, até o Schwartz, ninguém estava lendo desse jeito. Era tratado meio como... o grande debate sobre Machado era se a Capitu tinha traído ou não, sabe? E aí o Schwartz ele vira. Ele fala, esse não é o grande debate sobre Machado. O grande debate sobre Machado é que burguesia ele está mostrando nos livros dele. Esse é o grande debate. Essa burguesia que ele apresenta, ela é a burguesia brasileira? Eles são representantes do que realmente é a burguesia brasileira? Ele serve como alegoria do Brasil? Então, ele começa a ser tratado dessa forma. E aí tem pistas muito interessantes para verificar que é realmente isso o que ele está fazendo. Por exemplo, quando ele enlouquece e começa a achar que ele é Napoleão III, é uma alegoria perfeita do que a gente está falando, né? Porque a gente não está falando que são ideias fora do lugar. Então, é uma burguesia que traz ideias europeias para o Brasil, só que ela tenta fazer essas ideias de liberdade conviverem com escravidão, colonização, morte, chicoteamento, etc. O Napoleão, ele é o cara, ele é o termidor, né? Ele é o cara que retrocede à Revolução Francesa. Ele é o cara que... ele é a imagem da reação da Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa ela tinha ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e o Napoleão ele é o cara que, frente à radicalização da Revolução Francesa, ele atua como repressor dos setores mais à esquerda, e é o cara que vai, ser a imagem de manter a escravidão nas colônias, manter o Haiti colonizado, reprimir o Haiti. O Haiti derrota o Napoleão, yes. É o único exército do mundo a derrotar Napoleão, hein? São os haitianos. Eu acho que ele se vê nesse cara, eu acho que é um pouco essa crítica tá ali, né? Tô falando, ele tá se vendo justamente como a dualidade que está presente na burguesia brasileira. O Napoleão é essa dualidade, né? Quando você vai ver os livros de história, ele é a representação da Revolução Francesa, mas ele é um reacionário brutal, que vai contra os jacobinos, reprime os setores da esquerda da Revolução Francesa e tal. Então, eu acho que tem um pouco disso. Tem um texto, eu posso até colocar para vocês também, eu cheguei a consultar ele, eu coloco na nossa pastinha lá, chama Política Imperial em Quincas Borba. E ele fala dessa imagem do Napoleão III, só sobre isso, o texto. Eu coloco lá para vocês e ele vai um pouco nesse sentido, assim, de mostrar essas ideias fora do lugar, nessa coisa do Napoleão. Também tem um pouco de Dostoiévski, né? Os personagens do Dostoiévski é muito comum que eles fiquem loucos. Então, dá para ver também essa coisa desses romances realistas, né? Das ideias fora do lugar. Então, quando a gente fala, tem muito de ideias fora do lugar, Rússia e Brasil, esse paralelo Machado-Dostoiévski também é interessante de pensar, porque são personagens que ficam loucos, os do Machado também. Acho que todos os realistas do Machado ficam loucos, né? Rubião, todos ficam. Então, ele tem muito disso, assim, da loucura e tal, que também tem no Chekhov, também tem bastante e tal. Não sei se bate, isso tem a ver, mas isso do cachorro, ele sofrer muito e aí, sabe, você apanha e um carinho faz você esquecer o tanto que você apanhou. Eu acho que tem a ver como, de certa forma, a gente tentou controlar, tipo, não sei se faz sentido, mas a gente tenta controlar, tipo, uma revolução, tornando a monarquia uma república, mas não mudando quase nada. Tipo assim, você dá um agradinho pra... É uma alegoria histórica, então. Tipo assim, você... Poxa, eles querem... Interessante. Então eu vou dar uma república, não vai mudar porcaria nenhuma, porque a gente vai acalmar. Igual o cachorro que apanha, e aí você dá um carinho e ele esquece tudo que ele apanhou. Sabe? É aquilo de... Como é que, tipo, você dá pão e água e diversão. Mas não sei se tem a ver, mas eu pensei nisso. Eu acho que é muito legal essa imagem que você trouxe de como se fosse uma alegoria. Eu acho que, é super... Tipo, faz sentido
no Machado que a gente está discutindo que ele era, né, nesse momento. E eu acho que é muito importante esse elemento de entender que esse narrador do Machado não é o Machado. Esse narrador do Machado, ele é a mentalidade da burguesia. Então, não é que a população brasileira, os pobres, os proletários, apanhava, faz o carinho e descansa. Acho que alguém falou isso. A ideia que a burguesia tem da gente é que a gente é dócil, que a gente é passivo, que a gente é fácil de controlar, que é só dar um... Não, dá um Bolsa Família que esses pobres ficam quietos. Não fica. A gente faz greve de gari, a gente faz greve do PAC, a gente faz greve do Belo Monte, a gente faz greve nas universidades. Então, tipo assim, essa é a imagem que a burguesia tem da gente, de que a gente é dócil. Talvez seja isso, sim. Acho que foi você que falou, né? Essa coisa da docilidade. E que não é a realidade, né? Então, não sei se é um limite do Machado de até onde ele podia ir e dizer, ó, é isso que a burguesia pensa da gente, mas não é o que a gente é. Mas eu entendo que é o que ele está falando. Tipo, eu entendo um pouco isso. E não acho que é o que ele pensa. Eu acho que ele está fazendo isso por uma crítica social, uma crítica historiográfica, não sei, mas ele tem uma crítica aí, na minha visão. E eu acho que essa coisa da culpa é muito parte da construção desse personagem que enlouquece. Então tem a culpa, tem a loucura, tem a ansiedade, é um personagem muito... O que ele está pintando? Ele está pintando uma burguesia que ela não se resolve. A burguesia brasileira, para o Machado, ela não é uma burguesia resolvida. Ela não está bem. Ela é louca, ela é insana, ela é vários sentimentos contraditórios. Ela acha que ela é Napoleão, mas ela também é Dom Pedro I. É uma subjetividade fraturada. O Antônio Cândido, ele debate essa coisa da imagem da burguesia em alguns textos dele. Também posso colocar para vocês na pastinha, mas ele debate muito essa coisa dessa imagem dessa burguesia insuficiente, incapaz, frágil, estúpida, bruta, pouco inteligente, sabe? Pouco culta, e que tenta ser culta, usa a palavra difícil, lê umas coisas difíceis, mas não entende nada, sabe? Isso tá muito no Machado, ele tá muito fazendo essa coisa. Então, ele vê o cachorro como humano. Eu acho que ele vê o cachorro como humano. Também tem ele incorporar o humanitas, né? Porque o Quincas Borba não fala, eu morro, mas eu continuo da pedra, não sei o quê. E eu acho que ele convenceu o Rubião, entendeu? Tipo, que ele continua no cachorro, de alguma forma, não sei. Posso ter feito uma analogia ao própria burguesia, que, tipo, querendo ou não, é falho, através do Rubião, que terminou literalmente falido, sem nada, ele só com o cachorro, e que a gente pode trazer para os dias atuais, que essa burguesia, como você disse, muito louca, muito querendo, assim, ser o que não é, e querendo ditar como os outros podem viver e ditar, fazer esse regime de classes. O Rubião não é uma vítima, o Rubião é o típico herdeiro de fortunas brasileiro. É isso. Em algum momento ele invariavelmente vai ser enganado. Ele não é o imperador que vira quem define os ritmos da República, né? Ou seja, o poder imperial não morre. O poder imperial ele está decidindo os rumos da República Brasileira. O Rubião é esses cara? Não! Ele é esse estúpido herdeiro que não sabe fazer o próprio dinheiro e, enfim, e tem esses valores bizarros que vem de um filósofo de quinta categoria, assim. Então, eu acho que sim. Por isso, eu acho que até hoje não foi lido dessa forma, né? Até hoje era lido como, coitado Porque várias pessoas que estavam estudando Machado eram esses coitados que herdaram coisas e tal, sabe? Então, acho que tem um pouco disso, sim. Agora, o quanto que é possível fazer paralelos com a burguesia de hoje, eu acho que aí a gente tem sempre que pensar esses... Eu gosto de fazer... Eu sou professora, né? Gosto de ser didática, tal exemplo. Mas é muito importante a gente conseguir ver esse limite histórico entre o momento do Machado, que era um momento de expansão do capitalismo a nível global, e o momento onde a gente está hoje, que é um momento de imperialismo, ou seja, capitalismo imperialista. Existe uma divisão do mundo entre
nações que dominam e nações que são semi-colonizadas ou diretamente colonizadas. Existe uma divisão internacional do trabalho, onde o Brasil ocupa uma posição de trabalhadores semi-qualificados com baixos salários, e nunca vai passar disso. E nesse momento, a burguesia já tem outras características, né? Então, hoje, existem esses burgueses rubiões, com certeza, mas existe também representantes do grande capitalismo imperialista no nosso país. Então, você tem General Motors no Brasil e você tem os seus representantes aqui. Então, acho que a burguesia ela também se transforma, né? E talvez esteja colocado um caminho de elaborar novas literaturas que deem conta de explicar o nosso tempo e de dar imagens para o nosso tempo, e também ver a literatura que está sendo feita hoje, porque tem muito material machadiano circulando por aí, né? Eu vou, às vezes, nos slams, porque uma coisa, por exemplo, né? Quando você vai num slam, sei lá, o slam da Brasilândia, e você escuta esses poetas falando de São Paulo, do Brasil de hoje, é uma burguesia que tem polícia, né? Uma burguesia que desce para a Baixada Santista e faz 30 corpos em uma semana. É uma burguesia que fez milícia no Rio de Janeiro e assassinou por engano 3 médicos, sabe? Então, eu acho que tem uma brutalidade que não é a da escravidão, é outra, e que a gente tem que dar conta de explicar o que é essa brutalidade da vida no capitalismo sob essa burguesia que a gente tem hoje. Então, eu acho que ajuda a entender a história, e eu acho que são excelentes imagens para o que é a burguesia brasileira na sua origem. Tem uma subjetividade que continua e que acompanha até os tempos de hoje, mas tem novos problemas que a gente tem que dar conta de explicar sem o Machado, talvez. Quando ele fala humanitas, que humanitas precisa comer, que humanitas vive, etc. Tipo, se ele tá querendo dizer, olha, isso daqui é o neocolonialismo, tipo, não é isso. O Machado, ele era um funcionário de uma repartição que cuidava da lei de terras. Então, ele ficava vendo no dia a dia dele ali, rotina de trabalho, reclamações por direito à terra, já era proibido que os negros reivindicassem território, né? Já tinha lei de terras. Então, ele ficava vendo as pessoas reivindicando terra e tendo seu pedido negado porque eram ex-escravos. Então, ele estava vendo tudo isso acontecer, e o racismo de ser uma ideologia da escravidão se transformando em uma ideologia da lei, né? do processo legal do Estado brasileiro. Então, eu acho que esse lugar do Machado é interessante da gente pensar, né? Que diferença será que tem você começar... Porque, assim, tem uma ideia que eu acho interessante. Por que acaba a escravidão e não acaba o racismo? Essa é uma pergunta forte, né? E aí, quando você vai ver na história, o que vai acontecendo? De ser um motivo para uma pessoa ser um trabalhador sem salário, sem casa, o racismo ele transita para ser a forma da lei, a forma jurídica, a forma do Estado, as instituições do Estado. Tudo isso está impregnado do racismo que permanece. E o Machado está vendo isso na cara dele. Então, ele não está lidando com o racismo para chicotear um escravo. Ele está lidando com o racismo para impedir alguém de ter terra. Entende? Então, é um racismo da instituição, da lei. Então, eu acho que sim, eu acho que esse Humanitas, ele é muito tosco, mas ele está embebido dessa nova sofisticação da ideologia racista do século XIX. Ela é sofisticada, ela não é tipo, é filho de... Eu não sei, eu não sou católica, eu não sei se é filho de Abel ou Caim. Eu não lembro direito. Mas, tipo, tinha Caim, né? E os melhores são de carne. Isso. Então, tipo, esse argumento não dava mais para usar no século XIX. Então, a igreja, ela sai de cena e começa a vir outro tipo de fundamento para a manutenção do racismo. Então, entram em cena os cientistas do racismo, a antropologia é inventada como uma ciência para a dominação cultural, dominação de povos.
estudar os povos para melhor dominá-los. E aí é muito sofisticado, né, essa antropologia. Você vai ler ela, os caras estão medindo o dedinho do povo, sei lá o quê, da beira do Rio Nilo. Tipo, é um negócio muito sofisticado, sabe? Então, acho que eu acho que o Humanitas, ele é uma alegoria dessa ideologia super elaborada, mas no fundo ela é para a mesma coisa, sabe? Tipo, eu acho que o que ele está tentando mostrar é isso, assim, ela tem essa imbecilidade de ser uma repetição de tudo com uma forma, um palavreado sofisticado. Mas talvez não seja só isso, tipo, talvez também tenha referências que a gente não pega, porque a gente não estava lá na época. Talvez tinha um cara meio Quincas Borba no Brasil, escrevendo no jornal, eu não sei, sabe? Mas acho que pode ter coisas assim. Mas olhando hoje, eu acho que dá pra gente dizer isso, com certeza. Tem uma alegoria de uma sofisticação da ideologia racista e colonialista. Que permanece, né? Tipo, ela fica meio indo e voltando. Tipo, ela é tudo na era do nazismo e do fascismo. Aí ela sofre uma decadência, começam a vir discursos mais neoliberais, supostamente democráticos, de inclusão e de diversidade, e aí agora a gente está vendo uma nova ascensão desse tipo de ideologia abertamente racista, eugenista e tal. Bolsonaro é representante disso, mas não é só ele, né? Tipo, Tarcísio. Nas escolas, estão circulando materiais com gente que está teorizando coisas bizarras sobre a história do Brasil. Então, isso não é só uma pessoa, sabe? É uma ideologia que vem e que ela tem altos e baixos. E ela está a serviço de quê? Ela está a serviço de manter o racismo como uma ferramenta da superexploração do trabalho, da precarização das condições de vida, de que vocês não tenham o mesmo direito à educação que os meus alunos têm numa das escolas mais ricas de São Paulo. Imagina que eu dou aula numa escola aqui e a gente está estudando isso no primeiro ano do ensino médio. Eu não estudei isso no primeiro ano do ensino médio. Então, tipo assim, o racismo está a serviço disso também, né? Tipo, de manter esses lugares, né? Na sociedade capitalista. É mais uma coisa de curiosidade. O Machado, ele denunciava muitas coisas nos livros dele. Por exemplo, o darwinismo social, essas coisas. Não teve nenhum momento que ele sofreu uma censura, algum silenciamento, porque alguém capturou e falou assim, ele tá demonstrando aqui o que tá acontecendo na nossa época. Será que isso não vai ser uma maneira desse povo acordar, de ficar mais ligado no que tá acontecendo? Porque às vezes eu li as coisas e eu falo, nossa, tudo bem que fica nítido pra mim hoje, vivendo nos dias atuais. Mas será que não teve alguém que chegou a capturar ou até, tipo, sofrer alguma influência do Machado e falar assim, nossa, o que ele falou pra mim, tá nos livros, mexeu, mudou um pouco a minha concepção de algumas coisas? Cara, eu não sei. Eu imagino que sim, mas eu não... Ele era muito reivindicado, né, como romancista e tal. Eu sei que ele teve demissão de jornal, não sei se foi esse motivo, mas eu não tenho uma história assim para te contar. Mas eu acho que sim, deve ter acontecido coisas. É cheio de... o Antônio Cândido, o texto que eu vou disponibilizar para vocês, ele fala isso. Ele fala, a gente gosta muito de ver o artista como um cara que sofreu, né? Então, o Van Gogh era deprimido, não sei o quê, suicídio e tal, aí arrancou a própria orelha e papapá. Tipo, a gente gosta desse drama do artista. E o Cândido, ele fala isso, ele fala, o Machado, ele não teve um drama. Tipo, e às vezes é difícil a gente aceitar a genialidade de um... Não acho que é o que você está fazendo, não. Mas é doido, é difícil pra gente, né? Eu também, muitas vezes, eu fico, mas ele sofreu racismo. E eu não consegui encontrar, assim, essas evidências. O Cândido, ele defende essa tese de que ele conseguiu com é um texto que chama O Procedimento de Machado, alguma coisa assim. Mas eu disponibilizo para vocês. E ele fala desse procedimento de não ser pego no pulo, sabe? Que ele tinha na obra dele. E talvez tenha funcionado, assim. Não sei. Eu não tenho uma história. Também não sou uma super especialista de Machado. Estudei na faculdade e tal. Mas eu acho que não. É uma história mesmo de um... E é louco, né? Quando você para, você fala, mano, o cara, ele fez isso aqui, ninguém percebeu, sei lá, ou talvez poucas pessoas tenham percebido, e ele era um cara negro, circulando em terrenos de influência. Ou seja,
me parece que o medo que a burguesia tinha era muito real, tá ligado? Porque, tipo, a negrada tava pensando essas coisas, escrevendo, tipo, imagina a tensão dessa sociedade, né? Eu acho que é uma evidência também de tensão social, o que o Machado foi, assim. Tem uma cena no livro que vai ser o enforcamento do público, não é de um escravo, se eu não me engano, de um escravizado. E aí, o que eu queria saber, na hora, o Rubião, ele não consegue olhar. E eu não consegui entender muito bem, eu não sei se você vai saber, mas por que ele não conseguiu olhar se ele, do jeito que ele era, sabe? Porque ele teve essa dúvida de olhar, de não olhar, e no final ele não olha. O Machado quis dizer alguma coisa para ele escrever ali? O que vocês acham? Eu acho que eu quero dizer sobre a sociedade. Ela culpa, ela pratica coisas de violência, mas ela não quer ver a violência. Então, acontece longe de mim, mas eu sei que tá acontecendo, mas eu não preciso ver. Que é uma coisa que Foucault também fala, né? Punir e vigiar. Então, tipo, é uma coisa, deixa lá, desde que eu não vejo, tá tudo certo. Mas, e o fato de eu saber que tá acontecendo, mas eu ver é uma maneira de eu me questionar sobre as ações. Então, eu acho que a sociedade da época, ela não queria se questionar sobre isso. Ela tinha escravo em casa, tinha alguém pra servir ela, mas ela não queria se questionar sobre os malefícios que isso causaria na vida daquela pessoa ou nas gerações. O eugenista, ele não é um escravista, necessariamente. O neocolonialista, ele não é necessariamente escravagista. Então, eu acho que essa cena também é a tensão esses dois mundos, sabe? A tensão entre você ser proprietário de escravo, mas você ter uma ideologia meio libertária que vem da Europa, e você tenta combinar essas duas coisas, e aí quando você vê um enforcamento na sua frente, você fala, não dá para olhar, porque isso eu não dou conta. Essa coisa que a subjetividade não dá conta, porque ela não está resolvida, né? Tipo, ele tá tensionado entre esses dois mundos. Essa ideia fora do lugar, né? Ele quer ter escravo, ele é rico, ele vai manter o padrão de vida dele, mas ele está impregnado de uma ideologia que fala de liberdade. Então, ele está sempre tensionado nesse lugar, o Rubião. E o mundo em volta dele, né? Esses agregados que vão aparecendo na história, eles todos estão vivendo essa tensão entre velho mundo brasileiro, arcaico, escravocrata, e investir, fazer um empreendimento. Tipo, fica aparecendo umas palavras que não é do mundo escravocrata, sabe? Então, tem essa tensão. Essa é uma cena de uma tensão, para mim. E aí, eu não sei, a gente pode tentar resolver. Eu acho que talvez você tentar resolver se ele concordava ou não concordava seja muito subjetivar o personagem. Tipo, a Capitu traiu ou não traiu. Em última instância, não importa se ele apoiava ou não. O que importa é que ele é colocado frente à contradição dele próprio, que é ele ser um cara moderno, de ideias modernas. Essas ideias modernas são atrasadas, né? São racistas, são elitistas, patriarcais, etc. Mas ele não consegue ver o velho mundo acontecendo na frente dele. Sabe? Eu acho que essa tensão tá ali. Se ele concorda ou não concorda, não sei. Eu tenho uma vontade antiga, porque eu gosto muito do Machado, e eu detesto a forma como os personagens mulheres são colocados nos livros, assim. Eu acho que quando a gente pensa no OPVL, né? Origem, propósito, valor, limitação. Para mim, a questão do patriarcado é a limitação da obra do Machado, que eu tenho, porque eu ainda não consegui entender porque esses personagens têm essas características, ainda que as personagens que ele traz, as mais, né, emblemáticas, tipo a Sofia, por exemplo, a Sofia é uma mulher que quer ser uma burguesa e tal, né, que engana, seduz e tal. Para mim, ela pode talvez ser uma representação da mulher burguesa, mas a gente não consegue ver o que seria a crítica dele, né? Eu não consigo entender direito se tem crítica ou não, se ele só está abraçando Mas eu chuto dizer que tem um pouco de crítica, porque é a crítica que está presente no livro inteiro, né? A configuração da burguesia. A Helena, que é essa personagem que eu falei do outro livro dele, ela é uma personagem mais interessante, assim. Ela é uma personagem com mais camada, sabe? Do que a Sofia é.
vigarista, não sei o que, sabe? É uma caladinha. A Helena é uma personagem mais interessante. A Capitu, eu acho uma personagem brutal, assim, de interessante, de desejos ocultos e comportamentos difíceis de decifrar, tipo, eu acho que do ponto de vista de se reproduz uma noção de patriarcado, me parece que a obra dele sim reproduz, ao mesmo tempo que eu acho que o Machado talvez tenha sido o primeiro cara a fazer personagens mulheres com tanta intensidade e tanta complexidade como ele fez. Isso eu acho muito interessante da obra dele. Mas não é ilibado, né? Porque, ao mesmo tempo, a Sofia sei lá, a mulher é capaz de enganar o homem. Não sei, essa coisa é meio patriarcalista. Mas ele talvez seja o primeiro cara que fez, né? Você compara a Iracema, do Alencar, com a Capitu. A Capitu é tipo... É um continente, a Capitu, sabe? É muito legal. É o primeiro cara que faz isso. Tipo, que faz uma personagem mulher densa. E acho isso interessante também. O José de Alencar pegou a Iracema e ficava naquele lado muito romantizado, idealizado. Só que nos últimos livros, tipo Senhora, acho que tem um outro, Aurora, não lembro, acho que é o último, que ele já trata a mulher de uma maneira diferente, ele já mostra realmente como as mulheres são. E eu acho que também o Machado, ele pegou isso, tipo, o retrato de uma maneira idealizada, como a sociedade vê aquela mulher burguesa. E olha aqui, tem esse lado também, que outra face que as pessoas não vê de outro público da sociedade. E o Dom Casmurro é muito interessante nesse sentido, porque, em última instância, a história só existe porque o cara é um machista. Porque ele não sabe lidar com a liberdade daquela mulher, sabe? Ou, sei lá, o que ele acha que podem ser os desejos que ela não contou para ele. Então, é muito interessante isso, assim, meio que é uma obra que está em torno da complexidade dessa mulher, que é a Capitu. Então, eu acho muito interessante isso no Machado, mas eu ainda acho, com o risco de estar sendo gravado e ter que depois fazer um vídeo dizendo, gente, não era isso que eu achava, mas enfim, eu acho que tem um patriarcalismo ali. Enfim, e ele está escrevendo, não sei se é um dado que vale a pena entrar, ele está escrevendo para mulheres, né? Ou seja, quem que está lendo romance de folhetim no final do século XIX, sabe? Então, acho que isso também é interessante, né? Ele não está dando personagens planas, superficiais para as mulheres lerem, né? Ele está dando personagens complexas, densas. Isso eu acho interessante também, assim. E era esse público leitor, né? O público leitor eram as mulheres, era até meio uma piada, assim, né? Você vai ficar lendo romance, igual... Era coisa de mulher, né? Depois começa os modernistas, eles são mais disseminados como debates do conjunto da sociedade, né? Até a era do Machado era muito para a mulher ler. E ele faz isso para as mulheres lerem, eu acho interessante também. Então, assim, eu só vou dar umas dicas para vocês, assim, como estudantes pré-vestibular, a gente tem uma tendência de querer acelerar os tempos, fazer tudo muito rápido, ler resumo. Gente, vale muito a pena ler a obra do Machado. Tipo, eu sei que dá vontade de pegar resumão, sabe, para entrar no UOL Escola, não sei o quê, mas, tipo, são textos muito interessantes para pensar Brasil. E tem não vou saber exatamente a frase do acho que é do Da Vinci, mas ele fala que é preciso encontrar a ciência da arte e a arte da ciência, né? Então, vale a pena essas obras porque elas são obras de história, de geografia, de psicologia, tem imagens freudianas, né, dentro dessas obras. Então, vale muito a pena ler elas. Se vocês ainda não leram, tem várias pessoas que já leram, eu percebi, mas quem ainda não leu, vale a pena ler. E vocês têm muita sorte de estar fazendo... Assim, é horrível fazer vestibular, a universidade não tinha que ter vestibular, né? Fim do vestibular em todo mundo, mas vocês estão entrando num concurso esse ano que tem obras muito interessantes, porque tem coisas preciosas aí sobre luta negra, sobre luta das mulheres e tal, e tentem ir usando esses esquemas que não são esquemas de resumão, são esquemas de aprofundamento. Então, todas essas dicas metodológicas do IB, né, o IB que eu coloquei para vocês no link, o OPVL, as rotinas de pensamento do Harvard Educação, são métodos de investigação de matéria e de fonte
que são muito úteis. E vale a pena vocês usarem. Valeu. Parabéns. Obrigada.